Enfim, eu vou trazer um assunto aqui que foi um tema aí que saiu em alguns lugares, saiu no Arquibancada, saiu em alguns outros canais também, que já tinham falado antes também. O São Paulo estava negociando um patrocínio de camisa na manga com a Magnus, que é fabricante de relógios, né? Magnum, desculpa. Ainda bem Magnus que não é publi, né? Porque se fosse publi, já iam quebrar o contrato agora. Já quebrava agora. A Magnus é de ração de cachorro, patrocina o futsal. Tô com isso na cabeça, né? Mas a Magnum, que é fabricante de relógios, tinha fechado um patrocínio para estampar as mangas do São Paulo até o ano de 2031. Tipo, uns 6 anos de contrato aí. E aí lançaram, inclusive, né, assim, fizeram um alarde na mídia, né, sobre o Magnum Bank, um banco digital, que seria esse patrocinador durante um tempo e tal. E aí rolou uma controvérsia aí, porque o dono da empresa, né, o principal sócio da empresa, ele teria algumas questões aí extra que mancharam e deixaram algumas preocupações aí para o São Paulo. Sejamos justos aqui, né? O Paulo Pontes, do Tricolor na Web, tinha noticiado essas questões aí, esses ruídos, e aí depois o Gabriel Sá trouxe em exclusividade que o contrato não seria aplicado, que esse processo nem seria votado ainda no Conselho, porque tem algumas questões obscuras, né, Pri? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco, porque parece que o negócio miou antes de rolar por conta de investigações aí no dono do Magnum Bank e que estaria envolvido ali com a investigação da Vaidbet no Corinthians, com questões do PCC que falaram, né? Dá um resumo para a gente, Pri, enquanto depois eu já pego uma opinião do Kaique aqui também, da galera do chat, porque ficou estranho, né? Ficou um ruído no ar, ficou uma questão esquisita, e aí parece que o negócio miou, né? Eu tô rindo do comentário do Antônio. Cadê? Deixa dos amigos, entre aspas. Cadê? Aonde? Não, eu vi. Ei, gente, vocês não têm amizades verdadeiras? Não, eu tenho. Coloridas, Oxente. Né? Amigos. Oxe, hein, Cena? Vamos lá. Cara, tem alguns comentários aqui que resumem bem, né, Cena? Suspeito, obscuro, estranho. É basicamente o que resume, né? Cara, a gente, como jornalista e como... Não tô aguentando. E como setorista, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente publica. Primeiro, por proteção nossa, né? E para não acabar com a vida de uma pessoa à toa. Então, muitas vezes, cara, a gente sabe de muitas coisas que demoram para sair, né? Essa própria do banco é uma delas. Uma situação que está rolando desde a semana passada e a gente estava em cima, tentando entender o que estava acontecendo, por quê, como, quando, que valor é esse, sabe? Que loucura, cara. Para quê esse valor danado na vida de São Paulo? Uma empresa que já figurou internamente em outros momentos, e a gente vai trazer isso em breve, e é no mínimo suspeito, né? Ela voltar a figurar novamente perto de uma eleição. O dono dessa empresa, da Magnum, Roberto Graziano, ele é citado em várias coisas no inquérito da Polícia Civil em relação ao Augusto Melo, que é um cara ligado ao crime organizado, de acordo com esse documento. Ele é citado como um dos caras que eventualmente participa, lembrando que não tem uma conclusão sobre o Roberto Graziano, porque ele não é o centro da investigação. O centro da investigação é o Augusto Melo. Mas existem várias citações ao nome dele nesse inquérito, inclusive como um cara que investiu dinheiro na campanha do Augusto Melo. Eu conversei ontem com o chefe de campanha do Augusto Melo, que também afirma isso. E o Roberto Graziano, eu também conversei com a assessoria dele e ele nega, né? Então é basicamente uma palavra contra a outra. Mas no mínimo
questionável, né, Sena, a índole e a reputação do dono da empresa. De novo, não estou acusando ele de nada, estou falando fatos. Ele é citado no processo de um esquema bizarro que aconteceu no Corinthians, que acabou com o Corinthians, teve impeachment, foi um bagulho muito grande que aconteceu lá. E esse cara, ele aparece como um dos envolvidos. Então, é no mínimo questionável esse cara começar a figurar no São Paulo em época de eleição, né? E aí você pega esse contrato, que, de acordo com o GE, é um valor ridículo também, ridículo. O São Paulo não é o fulano da esquina do interior, tá ligado? São Paulo é o São Paulo, pô, como é que pode uma parada dessa? Então, e aí os conselheiros não estavam se sentindo totalmente confiantes nessa votação, que seria ontem, e aí a gente recebe essa informação que teria essa votação ontem, a gente começa a investigar sobre o Roberto Graziano, aí vem uma informação de que foi adiada a votação, e aí ontem à noite a gente tem a confirmação de que está suspenso, que o São Paulo não vai seguir com esse patrocínio e não vai nem voltar a ser votada. Então também é mais uma coisa, né, que fica aí na interpretação de cada um. Do nada, acabou com a negociação, acabou o contrato. Se o contrato está tudo certo, por que acabou com ele, né? Então, são coisas aí que fazem a gente refletir, mas de fato que o dono dessa marca é no mínimo questionável, né? Por ele estar citado em uma parada da polícia. Só dele estar citado já é bizarro, entendeu? Já é bizarro. Tanta empresa no mundo, por que não procura outra empresa, né, gente, para fechar contrato com um bem tão grande que é o São Paulo? Então, em resumo, é isso, Sena, mas não vai mais seguir esse patrocínio e aí a gente vai acompanhando os próximos passos para informar o torcedor. Mas deixar os parabéns para o Gabriel, né? Que publicou essa matéria com coragem, apurou todos os lados e não é negociação, porra. O patrocínio não vai seguir. Então, às vezes, deixa aí claro como é importante o trabalho do jornalista no dia a dia do São Paulo, né? O torcedor pede muito para a gente ir atrás das coisas. Pois bem, estamos indo. Espero que as pessoas reconheçam isso. E fora que é um valor muito baixo, né? Como disse a Pri, 3,6 milhões de reais, segundo o GE, por ano, até 2031, cara. É dinheiro de pinga para um clube de futebol. É muito pouco mesmo. Então, assim, é minimamente suspeito, né? Até o Ramone está aqui com a gente no chat, né? Ele até fala aqui que o Graziano também está por trás da venda do brinco de ouro da princesa, do Guarani, que foi impugnada pela justiça, né? Tava rolando um leilão do estádio lá, e também é outra coisa que já ficou, sabe, caçada, né? Porque realmente é muita coisa suspeita. Kaique, eu lembro que em 2014, um pouquinho mais para frente, o São Paulo teve uma investigação. A gente vai soltar um conteúdo aí no mês de dezembro, né? Todo mundo lembra do caso da Under Armour, no São Paulo, lá que houve o caso Jack, onde se pagaria uma comissão muito alta para um Jack, lá que estava intermediando o negócio da Under Armour com São Paulo, e depois que estourou na mídia, estranhamente o tal do Jack abriu mão, foi muito gente boa, abriu mão de 18 ou 20 milhões de reais para não receber essa comissão, né? Então, assim, aquilo ali abriu uma investigação no Ministério Público. Depois, estranhamente, aquilo foi para baixo do tapete, desistiram, falaram que iam resolver internamente e, enfim, não se resolveu muita coisa, ficou por baixo do tapete. E aí, esse tipo de coisa é muito complicada, né, Kaique? Porque envolve, claro, a gente não está fazendo nenhuma ilação aqui, nenhuma acusação indevida, a gente está citando casos e fatos públicos, né? Mas minimamente, até quando se fala muito essa palavra que virou moda, compliance, isso numa empresa séria blindaria o São Paulo de fazer qualquer tipo de negociação com uma empresa que tenha alguma obscuridade como essa. E o São Paulo, acho que se não tivesse um barulho tão grande na mídia,
faria um acordo com pessoas aí que estão envolvidas com questões obscuras, né, Kaique? Então, tem que ser feito barulho, não pode deixar isso daí morrer também, né? O complicado é que a partir do momento que a gente vê pessoas envolvidas em casos anteriores recebendo cargos, né, dentro do clube, ocupando posições ainda relevantes, a gente se questiona até que ponto é levado a sério, de fato, uma investigação ou um problema grave, um problema dessa ordem dentro do São Paulo. A gente se questiona sobre... Não é. No caso, não é, né? Exatamente. A gente se questiona sobre o que de fato é grave ou não, o que prejudica o que prejudica o clube, se de fato do portão para dentro eles enxergam como de fato prejudicial, né? Porque a gente vê os mesmos nomes envolvidos aí, fortes nos bastidores. Inclusive, a gente ouve até de possíveis movimentações políticas de que esses cargos eles possam ser mais elevados até a partir da próxima eleição. Então, eu sou daquele cara que não tenho mais fé em ninguém de boa vontade. Não tenho mais. Hoje, qualquer pessoa envolvida no meio do futebol, por mais bem intencionada que ela pareça estar, eu tenho um pé e meio atrás, com toda certeza, porque a gente já viu tantos e tantos casos, né? E o que a gente sabe é só a ponta do iceberg, né? Tem muito jogador que fala isso, né? Pô, a imprensa sabe 10% do que acontece do vestiário para dentro. Imagine só nessas questões de bastidores de clube, do que acontece de movimentações políticas, de trocas de favores. Imagina só quanta coisa não acontece e a gente só sabe a ponta do iceberg. Aí vem aquela frase tão famosa, né, da Copa de 98. Se vocês soubessem, ficariam enojados. Né? E eu tenho certeza que se a gente soubesse mais detalhes, a gente ficaria enojado. Inclusive, acho que muita gente largaria inclusive, mão de continuar acompanhando o futebol, se soubesse mais coisas sobre bastidores dos clubes. Muito, cara, muito mesmo. E até aqui o Ramone, ele coloca aqui até um outro ponto, que eu vou deixar na tela. A pessoa responsável pelo compliance no São Paulo é Roberto Armelin, né? Então, que trabalhe com afinco, né, para isso, para que casos como esse não se repitam, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa que vem de cima para baixo, tem muitas ordens, né, que chegam de cima para baixo e tal, mas você precisa ter minimamente ali uma forma de trabalho que blinde o São Paulo, evite que o São Paulo caia em roubadas como essa. E aí eu queria só compartilhar um vídeo aqui rapidinho antes da gente ir para a reta final.